Olá a todos e a todas. Vamos hoje na nossa aula aqui de criação agroecológica de organismos aquáticos. Nós vamos ver ranicultura, que é a minha especialidade, né? Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Vamos ver o interesse por esses animais, o que eles têm de interessante, o que eles podem produzir para a gente, quem são eles, algumas particularidades, e finalizar aí com cultivo em cativeiro, né? A gente vai ver o ciclo de vida deles e como cultivar essa espécie. Então, qual que é o interesse pela ranicultura? Para que nós vamos criar rã? Rã é aquele bichinho pequenininho, sem graça, que só serve para atrapalhar as pessoas, pular nas pessoas, fazer medo? Não, não é bem assim não. Então vamos ver aqui, ó. A rã, gente, o que a gente vai aproveitar? É a carne, tá? Para que nós vamos produzir rã em cativeiro? Para a produção de carne, tá? Aqui tem duas fotos de prato à base de perna de rã, né? Tá aqui, ó, as perninhas da rã, tá certo? E é isso aqui é que tem mercado. Então, nós não estamos falando de animal pequenininho, nós estamos falando de animal maior, que chega às suas 200, 300, às vezes até 400 gramas no seu peso de abate, tá? Bom, então, se você for abrir um negócio ranicultura hoje, o que você vai ganhar dinheiro vai ser com a carne de rã. Existem outras coisas que podem aproveitar? Existe, e eu vou falar aqui agora, né? Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Mas o principal que realmente vai fazer você ter renda é a carne de rã, é que tem um mercado um pouco mais garantido, tá? Então a carne, gente, representa mais ou menos 52% do animal, que a gente chama de rendimento de carcaça, né? Quando abate o animal, existe várias coisas que você vai tirar e você não vai aproveitar. Então sobra só a carcaça e isso é 52% do animal. Tem um elevado teor proteico, né, a carne, bom índice de digestibilidade, quer dizer, as características da carne de rã são excepcionais. Todos os aminoácidos essenciais, baixo teor em lipídios, todos os ácidos graxos essenciais, quer dizer, o pouco da gordura que ela tem, porque ela tem baixa gordura, é uma gordura de ótima qualidade, tá? Então, tem baixo teor de sódio, baixo teor de calorias, tá? Como tem pouca gordura, então tem pouca caloria. E o dorso, que é a parte menos comercial, porque aqui vocês estão vendo fotos das pernas, né? Então a parte do dorso, que é a parte de cima do animal, ela pode ser utilizada passando-se numa máquina, fazendo uma separação de carne dos ossos, no caso aí cartilagens, né? E aí você tem tipo uma carne moída, uma polpa de carne para você fazer novos produtos, né? Produtos diferenciados, que aí eu vou também falar para vocês durante essa aula, tá? Bom, aí aqui até tá falando, né? Olha só, pode fazer, ó, quibes, croquetes, almôndegas, hambúrguer, patê de carne de rã, entre outros aí. Então vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Então, no quesito carne de rã, que é o que eu falo que a gente tem que se preocupar mais nesse sentido, eu coloquei aqui algumas fotos, essas fotos foram feitas, né, foram elaboradas pelo Hanário Hanak, está aqui embaixo o site, né, se você procurar na internet, é uma empresa, né, lá do sul e que investiu pesado em ranicultura, né, assim, pegando toda a cadeia produtiva. Eles produzem, eles tentam fazer, né, assim, parcerias com produtores, né, e eles têm planejamento de exportação de carne de rã, e eles têm o produto final, eles têm abatedouro com elaboração do produto final, né, a propaganda, o marketing, então muito bom, né, a estrutura dessa empresa, tá? Aqui essa tabela, gente, é mais para vocês verem, comparar, né, a carne de rã em comparação com outros, né, como é que ela tem menor quantidade de calorias, né, e fica mais como curiosidade para vocês, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos seguindo, né? Dentro da carne de rã, gente, a gente espera que no futuro haja até mais segmentação, haja mais produtos para chamar mais atenção do mercado. Então, no nosso Ranado da UFPB, né, as pesquisas do professor Maurício, né, indicam aí que essa carne de rã ela pode ser ainda separada em só coxa, só a coxinha da rã, que a gente chama de patolinha, que significa 37%. A panturrilha da rã, que significa 7%, então tá aqui embaixo, ó. Essa aqui é a panturrilha. Ela tá um pouco maior, né?
parece que é o mesmo tamanho da coxa, mas ela é menorzinha, tá certo? Então tem a panturrilha marinada, por exemplo, pode ser um produto, né? Tem a patolinha temperada, outro produto à base de carne de rã. Então você tem os recortes, músculos dos braços, da barriga, que pode ser moído, né, junto com o dorso do animal, fornecer a CMS, né? Aí tem 10,5%. A DMS 37%, resíduo da DMS 8%. Esse resíduo de DMS já teve um trabalho de doutorado, agora bem recente, em que se fez extração de gelatina desse resíduo de DMS. Olha só como é que a gente está, né? E essa DMS, o que que é? Aqui tem um saquinho de DMS congelada, quer dizer, essa carne moída congelada, né? Não dá para ver muito bem porque está dentro do saquinho, mas depois a gente vai elaborar produtos à base disso daí, tá? Bom, então vamos ver agora uma outra categoria. O que que a gente pode fazer com essa carne de rã? Um outro filão do mercado aí que pode ter sucesso, né, para o futuro, são essas porções prontas para consumo, que a gente chama de sous vide aqui, essa tecnologia, né? Então, nessa tecnologia, você, dentro de uma pequena agroindústria, você vai elaborar já o produto. Você vai pegar a carne de rã, vai preparar, vai temperar, né, vai fazer um molho e vai deixar ela pronta dentro desses saquinhos que vão estar fechados, lacrados a vácuo, né, e semi-prontos. Então o consumidor final vai, compra, leva para sua casa e o prato está pronto. Então ao invés dele falar assim, não, agora eu ainda tenho que cozinhar, como é que eu cozinho carne de rã, esse é um produto novo, não conheço, então o produto está pronto para ele, né? Outra coisa, pode se colocar nessas grandes redes que servem almoços, né? Então se você tem um produto que ele é sempre o mesmo, né? Então isso é muito bom para o marketing. Então você imagina essas redes de fast food, né, em shopping center e tal, e ter lá um prato à base de carne de rã que a pessoa pode escolher no cardápio. E aí o dono, né, desse fast food, ele vai usar um produto desses, que ele já está pré-pronto, né? Você pega isso daqui, coloca uma água fervente, joga isso aí dentro, sem abrir, né, gente? Coloca dentro para esquentar. Né? Aí fica ali 10 minutos esquentando, 5, 10 minutos, você abre, joga no prato, está pronto para comer, né? Tá servido já. Você só vai ter que ter o acompanhamento. Então aqui tem uma foto mostrando, né, a carne de rã, o acompanhamento, um arroz lá e tal. Então você tem aqui um produto, aí a gente tem uma experiência, o professor Maurício teve uma experiência com esse produto aqui no Nordeste, né? Ele lançou esse produto aqui com uma experiência, né? E aí ele produzia e ele vendia assim, ó, granuele com molho cítrico e alho, né? Granuele com mel e gengibre, granuele na manteiga de alho, olha, então, granuele com legumes, tá? E esse granuele aí faz parte do marketing, em vez de ser, até mesmo a carne de rã, em vez de você chamar carne de rã, ele chamou aqui granuele, que é a mesma coisa, né? Só que é em francês. E aí, quando você tem esse apelo, né? Você pergunta, o que que tem no cardápio? Aí você lê lá, você fala, nossa, isso daqui parece tão chique, né? Que carne, que negócio é esse aqui? Aí quem está servindo vai falar assim, não, isso daí é um produto francês, não é? É um prato francês que nós estamos lançando e tal, de alta qualidade. A pessoa come e não pergunta nem o que que é, né? E aí depois que comeu, que tal, nossa, que delícia, muito bom, que ele vai saber, né, que é carne de rã e não acredita, tá certo? Então a carne de rã tem um sabor assim, bem leve, sabe? É uma carne saudável e de sabor leve, que você pode colocar aí os molhos, os temperos e ela vai se dar muito bem, tá certo? Bom, vamos agora ver essa questão desses produtos à base da DMS. Lembra que a gente pode fazer a DMS, reconstruir alguns produtos, por exemplo, o hambúrguer. Hambúrguer com R mesmo, né? De rã, hambúrguer, olha aí que legal. Os quibes, a linguiça, salsicha, patê de carne de rã. A Embrapa fez alguns trabalhos e esses aqui são trabalhos do professor Maurício mesmo, tá? Aqui no nosso campus, ok? Bom, o que mais que a gente pode aproveitar da rã? Aí é aquilo que eu estou falando, gente. Agora a gente já começa a sair da carne de rã, outros aproveitamentos. Então, isso vai depender muito da sua empresa, da onde você está, da sua interlocução com os agentes da cadeia produtiva, porque não é tão simples conseguir colocar esses produtos no mercado, tá? Mas olha só, o corpo adiposo da rã, ele pode ser transformado em óleo,
tá? Nós falamos, se eu não me engano, na criação de tartaruga, que também é extraído óleo, né? E pode ser vendido no mercado nacional e internacional. Então já existe mercado para isso. Não é grande, mas existe, tá? Então, tanto para cosméticos, né? O uso desse óleo para indústrias de cosméticos, então você tem que ter parceria com essas indústrias, quanto como complemento alimentar. Não é que até mesmo essas cápsulas de ômega 3, ômega 6, isso daí é óleo de peixe, né? Você poderia fazer o mesmo com óleo da rã, tá? E vender como complemento alimentar, então, esse produto. O que mais? A pele da rã pode ser aproveitada? Pode, desde que você tenha um curtume por perto, que você tenha comércio, que você tenha produtos, tá certo? Então, não é simples, mas pode ser feito. Existe tecnologia para isso. Então tá aqui a pele da rã, tingida de diferentes cores para ver, né? Depois você vai fazer as montagens, você vai juntar várias para fazer os produtos, né? Então, desde pequenos produtos como chaveiros, bolsinhas, cinto, né? Sapato, roupas, né? Aqui está um exemplo de roupas, almofadas, né? Isso tudo pode ser feito. É um couro como outro qualquer, tá? Que pode aí trazer esse produto diferenciado, né? Assim como as pessoas procuram muito o couro do jacaré, às vezes, para alguns produtos, você pode ter o couro da rã também, ok? Bom, aqui está queratina. Por que eu coloquei queratina? Porque a pele da rã, gente, ela pode ser usada também no tratamento de queimaduras, tá? Então, alguns hospitais têm essa tecnologia e utilizam. Não são todos, tá, gente? Alguns hospitais podem utilizar. Então, você, como produtor, pode ter uma parceria com algum hospital desse para fornecimento de pele de rã, né, para esse tratamento de queimaduras aí. Muito bem, agora nós chegamos numa etapa aqui, gente, que daqui a pouco a gente vai começar a falar da criação, assim, da produção em cativeiro, e a gente precisa agora separar uma coisa. Porque quando eu estou dando aula para as pessoas que a primeira vez estão vendo alguma coisa de ranicultura, é muito comum ter essa confusão. Quem é o sapo, quem é a perereca e quem é a rã? Porque nós estamos falando aqui de criação de rãs em cativeiro. E às vezes a pessoa está na cabeça a perereca, né? Tá o sapo, que não tem nada a ver com a nossa rã. Então vejam aqui na foto, logo de cara, eu já vou falar logo. Ó, o sapo ele tá lá gordão, né? As pernas fininhas, pequenininha, tá? Aí a perereca bem magrinha, as perninhas fininhas, não dá nada, bem magrelo, né? E pequeno. E a nossa rã? A nossa rã, ela é grande, ela é forte, com pernas fortes. Então a gente não cria sapo, a gente não cria perereca. A gente só vai criar a rã porque nós estamos atrás da carne. Quem produz carne em quantidade é a rã. E quem é a rã, afinal de contas? Não é esse animal que sobe na parede e pula nas pessoas no banheiro. Aqui no Nordeste, todo mundo chama isso aí de rã, mas não é. Aquela que sobe na parede ali é perereca. Tá? E aquele bicho ali não vai dar dinheiro para ninguém, porque ela é muito pequena. Agora a rã não, é um animal que pode chegar, a gente sabe que de reprodutores de rã que chega a 1,5 kg, tá? Para você ter uma ideia. Então vai ser vendido com 300 gramas o ponto de abate, então é uma outra visão, né, da espécie para a gente poder ter essa visão comercial do animal. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma diferenciação aqui, mais uma brincadeira assim, mas que você acaba aprendendo a diferenciar esses animais, tá? Então, disco adesivo na ponta do dedo. O que é disco adesivo? Tá vendo essa perereca aqui, ó? Ela tem na ponta dos dedos umas bolinhas, um negocinho redondo, parece uma ventosa. Isso aí é o disco adesivo. Serve para ela grudar nas coisas e subir nas coisas. Por isso que ela é que sobe na parede. Rã não sobe na parede, ela não tem disco adesivo. E ela é grande, pesada, como é que ela vai subir na parede? Então, viu algum animal subindo na parede, agarrado para pular nas pessoas? É perereca, não é rã, tá? Então, essa é a defesa da perereca contra o predador. Chega um predador para pegar esse animal sobe na árvore, na floresta ele vai subir nas árvores, pular de um lado para o outro, ninguém pega mais, né? É a defesa dela. Se você pegar o sapo, qual que é a defesa do sapo contra o predador? Chegou um predador, vai atacar o sapo, o que ele faz? Ele não faz nada, o sapo é o folgado, né? Ele vai ficar lá quieto, ele é feio, tá? Ele dá até a cabeça assim para você, olha, mostra a cabeça para você. Por quê? Na cabeça dele vai ter duas glândulas aqui, ó, uma de um lado de cá, outra do lado de lá, atrás do olho, que chama glândula paratoide, tá? Ou glândula parotoide, de veneno, tá? Ali vai ter veneno. Então, como ele é um animal sempre venenoso,
ele vai estar se garantindo a partir disso daí. Então ele não foge, ele não tem nada adaptado para essa fuga, porque ele tem o veneno e tenta se garantir nisso daí. Então por isso que está aqui, ó, as glândulas paratóides de veneno. O sapo tem, aqui ó, sapo, sim. Perereca, não. Rã, não tem essa glândula parotóide, tá? Depois nós vamos ver alguns detalhes aí. E o disco adesivo, só a perereca que tem, olha lá, ó. O nosso sapo não e a nossa rã não. Tá? Agora vamos ver aqui a questão de musculatura, porque primeiro eu estou falando o que chama mais atenção em cada espécie, tá, gente? Musculatura. A rã é bem musculosa, gente, ela é forte, muito músculo, por isso que a gente cria ela. A perereca vai ser média, ela tem que dar os saltos dela, mas ela geralmente é mais magra, né? E o sapo é fraco em musculatura, ele pode até ser grande, mas ele é fraco em musculatura, tá? Então aí a gente fecha essas características principais, essa diferenciação entre os três, em que fica claro o nosso objetivo com as rãs, né? com a carne. Né? Bom, e o que mais? A gente tem o sapo com a pele feia, rugosa, seca, né? E a perereca e a rã, ambas com pele lisa e úmida, porque elas preferem lugares mais úmidos mesmo, que tenha mais água por perto, enquanto que o sapo é mais resistente à seca, tá? Ele pode ficar em lugares mais secos, né? Então a capacidade de saltar do sapo é pouca, da perereca é muito porque ela é rápida, ela é leve, né? E o da rã é muito porque ela é muito forte, tá bom? Bom, o tamanho, aí aqui, gente, quando a gente vai para os animais de floresta, esses últimos 3 itens é só para não confundir, porque você pode procurar alguma coisa na internet e ficar muito confuso na sua cabeça, né? Ah, o professor falou coisa lá que estava errado. Não, eu falei coisas para a gente entender assim, as rãs que a gente tem mais contato na cidade, né, no dia a dia, são essas características primeiras que eu coloquei. Mas quando você vai para uma floresta à noite, aí há uma mistura enorme, porque aqui nós estamos dando nomes populares, né? Sapo, perereca, rã é um nome popular. Isso não é nome da espécie, isso não é nome da família. E os anfíbios a gente divide por famílias, e cada família tem a sua história. Então eu não vou dar uma aula de biologia para vocês, por isso que eu estou fazendo mais geral, que eu disse no início, é mais uma brincadeira da gente separar esses animais. Então quando você vai para a floresta, você pode ter sapo, rã, perereca, um maior do que o outro, menor que o outro, de tudo quanto é tamanho. Tá certo? Então por isso que eu coloquei vários aqui. As cores também são diversas. Não adianta você falar assim, a rã é sempre a verdinha. O sapo é sempre o marrom. Não dá para falar isso não, tá? Eles são coloridos, tem espécie de tudo quanto é tipo. E veneno, só o sapo é venenoso. Não, é assim, ó, o sapo é sempre venenoso. Pronto, isso você pode falar. A rã nem sempre é venenosa e a perereca nem sempre é venenosa. Vai depender da espécie. Quais são as espécies de rã venenosa? As que vivem na floresta, que não tem porte grande, são pequenas, noturnas, só está na floresta e a gente não tem interesse nesses bichos. Pode ter rã venenosa? Pode, mas são essas que a gente não tem contato, só se a gente for lá atrás dela. Né? Então as rãs que a gente convive, que é a rã touro, por exemplo, que a gente cria em cativeiro, então essa não é venenosa. A gia, que a gente pode até criar, mas que tem na nossa natureza, também não é venenosa. Tá? Ok? Então tá aí a diferenciação, agora ninguém pode se confundir mais. Finalizando esse tema, vamos pegar aqui justamente, eu comecei já a falar dos tipos de rã que a gente tem interesse. Então nós temos a rã touro, que é a que a gente cria em cativeiro. Ela é exótica, tá? A gente fala exótica porque ela vem lá dos Estados Unidos e Canadá. Não é nativa do Brasil, tá? Diferença de machos e fêmeas, o macho tem tímpanos diferentes da fêmea. Nós vamos ver já já. Reprodução de 5 a 40 mil ovos, uma cor esverdeada, porte grande. O nome científico vai ficar mais como curiosidade para vocês, para vocês não ficarem preocupados com isso, tá? Bom, a gia é essa que a gente acha solta aqui no Nordeste, tá, gente? Então a gia, ela é porte grande também, ela é mais avermelhada, só que ela só coloca 200 ovos, isso que dificulta muito a criação em cativeiro, né? A diferenciação entre machos e fêmeas são os braços, né? Os machos com braços mais fortes do que as fêmeas, e ela é nativa do Brasil. E a gente ainda tem o caçote também é uma rã, tá? Lá no Sudeste chama rã manteiga, assim como a gia lá no Sudeste chama rã pimenta, tá? Então ele tem um porte médio, o caçote, tá? Esse cinza marrom,
2.000 ovos por desova, mas como ele tem esse porte médio, ele não é muito utilizado em criatórios. Tá? No criatório, a rã que ganha mesmo é a rã touro, que tem um porte grande e uma reprodução muito boa. Tá? Muito bem, seguindo aí, vamos falar um pouquinho mais dessa nossa rã touro, né? Essa Litobates catesbeianus. Ela foi introduzida no Brasil desde da década de 1935, gente. Tem muito tempo isso daí, né? Excelente adaptação, né, às nossas condições climáticas, rápido crescimento e precocidade, né? A reprodução é muito boa, o ganho de peso é muito bom. Chega aí no ponto de abate a partir de 180, 200 gramas, já pode fazer abate. Hoje tem uma tendência até de um peso maior, perto de 300, tá? Mas a partir de 200 gramas aí o pessoal já está batendo. Ela demora 3 a 5 meses essa fase de recria, pós-metamorfose, né? Porque a rã, um anfíbio, né, que a gente vai falar daqui a pouco, essa história do ciclo de vida dela, ela tem uma parte inicial que é aquático. Então, enquanto girino, ela vai demorar aí 2, 3 meses. E na fase de pós-metamorfose recria, mais uns 3 a 5 meses. Então, vamos colocar aí uns 8 meses de ciclo total. Mas como esse ciclo é feito em locais diferentes, né, você pode contar aí 5 meses. A cada 5 meses você tem ciclos de produção do ranário. Aqui em cima uma foto de vários animais albinos, não é? Aqui embaixo vários animais pigmentados, que a pigmentação normal é essa aqui, ó, um verde escuro, tá? E já aqui em cima são animais albinos que não têm pigmentação, que é uma linha de pesquisa que nós temos aqui na Paraíba, tá? Aqui no nosso ranário. Muito bem, agora vamos justamente falar um pouco dessa história de ciclo de vida, porque a gente vai entender o ciclo de vida para depois entender como é que a gente cria esse animal em cativeiro. Senão a gente fica um pouco perdido, né, nessa questão aí. Então vejam bem, nós temos aqui um casal de rã que está aqui reproduzindo, fazendo sua desova na água. Tá aqui os ovos. Esses ovos nascem, viram larvinhas, as larvinhas desenvolvem, viram girinos, os girinos desenvolvem perninhas, que a gente chama de metamorfose, transformação, para sair da água. Aqui ele já tá, ó, já perdeu até a cauda dele, já foi absorvida, já diminuiu de tamanho, e ele já vai sair. Aí aqui ele saiu, está no meio externo já. Então aqui é pós-metamorfose que a gente fala, né? Então, lá fora ele vai crescer, vai chegar aí no seu tamanho, aí vai virar reprodutor e começa o ciclo tudo de novo. Então aqui está o ciclo, ó. Então nós temos reprodutores que colocam ovos, que nascem os girinos, que sofrem metamorfose. A última fase da metamorfose a gente chama de imago. Vamos dizer que é esse animal aqui, ó, que está já com a sua cauda bem curtinha ou zerada, né? Ou 1 centímetro ou zerada a gente já chama de imago. Tá? É um animal que já sai da água. Ele já pode estar fora da água. Esse animal então cresce, vira rã de recria dentro do ranário, a gente chama de recria. Tá? E essa rã de recria vai para abate ou vira reprodutor. Tá aí. Então, assim a gente finaliza o ciclo. Vamos ver, então, mais ou menos como é que é isso dentro, como é que chama esses setores, né, de produção dentro do ranário. Então, nós temos reprodutores que vão para onde? Vão para a reprodução. Tá aqui, ó, setor de reprodução. Primeiro que apareceu aqui, ó. Depois nós temos os girinos, tá aqui os girinos, que vão para o setor de girinos. Seria o setor de cria, vamos dizer, mas a gente chama girinos mesmo. Depois nós temos a recria, que é um animal pós-metamorfose, saiu da água, ele continua dependendo de água, tá, gente? Ele gosta da água, mas ele já é um animal que está no meio terrestre. Quando o girino ele é 100% dependente de água, parece peixe, tá? Então a gente tem o terceiro setor aqui, ó, recria, reprodução, girinos e recria, os principais setores de produção do ranário, tá? Vamos agora fazer aqui uma revisão geral rápida aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Reprodutores, tudo começa com os reprodutores, tá eles lá, ó. Aí eles vão fazer a desova, tá aí a desova, tá? Que é bastante na rã, né? Na rã touro. Aí nós temos a fase de larva, que é uma semana só. Aí nós temos girinos que vão crescendo, né? Vão crescendo as patinhas, sofrendo transformações, até a fase final, que é o clímax, que é o G5. A gente tem fases, né, de G1 até G5, eu posso até mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para vocês. E o imago, que é aquele que é a última fase, já não é mais girino, a gente chama de imago, é a primeira rãzinha. Ele acabou de absorver
né, a sua cauda e é o imago. E chegamos na rã para abate, né? Então chega a rã pronta para o abate, tá? Então, dentro do ranário nós temos setor de reprodução, as rãzinhas, né, no love lá, no setor de reprodução, tá certo? Os namorados aqui. Então, a gente tem dentro do setor de reprodução, o reprodutor adissolve a larva, porque essa fase inicial, como o girino não precisa de alimento, ele pode ficar dentro da própria reprodução, tá? Em caixas, em locais reservados, para você fazer uma observação melhor da desova. Tá? Depois é levado para o setor de girinos, não é? Então tá aqui os girinos, desde larva até a fase final, porque dependendo do ranário, isso pode estar na reprodução. Aqui está comum, né? As larvas podem estar na reprodução, pode estar no girino. Porque justamente a pessoa pega da reprodução e leva para os girinos, tá? Para o setor de girinos para soltar lá. Bom, aí depois, por último, nós temos aqui o nosso setor de recria, não é? Em que nós vamos pegar o nosso imago lá dos girinos e levar para a recria e vai ficar até o abate, ou depois vai ficar até ser colocado no setor de reprodução. Alguns animais são selecionados para a reprodução, os melhores do plantel, né? Então tá aqui o nosso setor de recria, o bicho lá todo musculoso, todo forte, que é o que interessa para nós, né? Muito bem, então agora nós vamos falar um pouquinho dos setores de produção do ranário, tá? Então, como é que esses animais são criados? Aí, ó, eu já fiz a introdução. Pelo ciclo de vida, vocês já viram os setores aí, 3 setores, né, principais do ranário. Nós vamos descobrir que existe um quarto agora, que é justamente o primeiro, o setor de apoio. Então, o setor de apoio dá apoio ao funcionamento aos outros. Simples assim. Ele está lá só para dar apoio para os principais. Quais são os principais? Reprodução, girinos e recria. E agora nós vamos passar cada setor desse daí, né? Assim, passando algumas informações básicas para vocês entenderem como é que eles funcionam. Um ranário, gente, vai funcionar assim. No mínimo tem que ter 2 setores. Qual? O setor de apoio, que é um que não falta nenhum ranário. Todo ranário tem setor de apoio. E depois um desses, reprodução, ou girino ou recria. Ah, mas eu posso ter um ranário com uns 4? Pode, um ranário completo. Ele vai ter apoio, reprodução, girino e recria. O nosso ranário da UFPB é assim, ele é completo, tá? Mas eu posso ter um ranário só de reprodução? Pode. O cara tem lá o setor de apoio, tem a reprodução dele, e aí ele vai vender desovas para os produtores da região. Ah, eu posso ter um setor só de apoio e girinos? Pode. Ele compra a desova, produz o girino. Quando o girino chega em imago, ele vende. Ele vende para outros produtores. Ele é especialista só no girino. Estão entendendo? Ah, eu posso ter só recria? Pode. Justamente, você vai ter o apoio e a recria, e aí você vai comprar imago de algum produtor da região só para você fazer a fase final da engorda, que a gente fala, né? Assim, tradicionalmente, recria ou engorda. Tá? Então, no mínimo 2 setores vai ter um ranário e no máximo 4 quando o ranário é completo. Ok? Vamos ver agora o setor de apoio? Então vamos lá. Setor de apoio, né? Quais são as repartições, as divisões desse setor? Vai ter lá banheiro masculino e feminino, vai ter escritório, vai ter depósito de ração, né? E vai ter o laboratório de alimentos vivos. Muito bem. Então, todo setor de apoio, gente, pode ter outras instalações? Pode, depende do seu ranário. Aqui eu estou colocando as principais, tá? Então, os banheiros, né, no plural, porque tem que ser masculino e feminino. O escritório, onde você vai fazer o gerenciamento do seu negócio. Qual local de produção que não tem um gerenciamento? Tem um escritóriozinho para você guardar nota fiscal, para você guardar ficha, para você fazer, né, ter um computador para você analisar isso tudo? Tem que ter, ué. Depósito de ração. Tem que ter um local só para guardar a ração para você não perder. Então não pode levar umidade, não pode levar sol, não pode levar calor, não pode entrar rato nem insetos. Tem que ser dimensionado conforme o ranário. Então, depósito de ração. Laboratório de alimentos vivos é pelo seguinte. A rã, gente, precisa do alimento mexendo para ela pegar o alimento. Ela tem que se confundir, ela tem que pensar que é um inseto e pegar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar mosca, para ter a larva de mosca, ter o larvário. Essa larva de mosca tem a função de mover a ração. Então a gente mistura a larva de mosca na ração da rã, que é uma ração de peixe, geralmente de peixes carnívoros. Ela mexe, atrai a rã pega então essa ração. Ok?
Muito bem. Vamos adiante então. Vamos agora para o setor de reprodução. Lá no setor de reprodução, gente, eu vou falar aqui rapidamente, né? Assim, a separação, a divisão de machos e fêmeas, né? Como é que a gente diferencia e um pouquinho rapidamente aí sobre reprodução. Bom, então vamos lá. O macho tem um tímpano grande. Que história é essa de tímpano grande? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o tímpano dele. O tímpano faz parte do ouvido, né? Tá certo? Ele não tem orelha. É externo, olha lá, ó. Tá certo? Então tá o tímpano externo aqui. Se você comparar esse tímpano com o olho dele, vai ser maior do que o olho. Então esse é o macho. Quando o tímpano é do tamanho do olho, mais ou menos, é a fêmea. Tá? Então é assim que a gente vai diferenciar machos e fêmeas aí. Tem outras? Tem. O macho, depois, né, assim, dos caracteres secundários que a gente chama, que é macho acima de 150 gramas, né? Aí a região gular dele começa a ficar amarelada. Essa região aqui, gente, ó. Tá certo? Região gular. Parece, vamos dizer que é o papo da galinha, sei lá. Então, é a região gular amarelada no macho. A fêmea é mais esbranquiçado, tá? Pode ter verde, pode ter marrom, pode ter preto, mas não vai ter amarelo, ok? O amarelo é só no macho. A região gular também pode ficar enrugada no macho, porque o macho canta, né? Quando o macho canta, ele distende essa porção, fica grande, fica enorme. Então, nisso daí, de ficar enchendo e soltando, você tem a formação das rugas. Então, o macho tem mais ruga que a fêmea. Não quer dizer que a fêmea não tenha ruga nenhuma também não, tá, gente? Ela pode ter ruga sim, mas é menos. Bom, esponja nupcial. O macho, se você pegar o dedão dele, tem um calo. Tá? Um calo que na hora da reprodução ele abraça a fêmea e segura na fêmea. Então esse abraço chama amplexo e tem esse calo para ajudar na firmeza ali, para segurar nesse abraço. Tá? A fêmea não tem o calo, ela não precisa desse abraço, ela é abraçada, né? Então ela não tem esse calo. Tá? Bom, o macho ele responde ao abraço. O que é esse negócio de responde ao abraço? Com essa história do calo, os machos são muito sensíveis. Se você passar a mão assim, né, no peito do macho, ele costuma fechar o bracinho dele e fechando o bracinho ele aperta. Tá? Isso a gente chama de resposta ao abraço. Nem sempre funciona, tá? Tem alguns machos que não respondem, tem fêmea que responde, tá? Mas assim, o mais comum é o macho que está preparado a responder a esse estímulo, ok? Só o macho canta, como eu já falei, tá certo? Então só o macho emite som do canto característico, a fêmea pode emitir sons, mas não é o canto da espécie, né? E o macho tem um ventre mais esguio, né? O macho é mais magro, tá? E a fêmea é mais dilatada, porque a fêmea vai ter que produzir 5 mil, 10 mil, 20 mil ovos. Eu já vi fêmeas produzindo 40 mil ovos, né? Então isso dá uma distensão aí do abdômen do animal, tá? Muito bem, então assim a gente encerra essa diferenciação de machos e fêmeas, ok? Bom, a reprodução de Hansen pode ser natural ou pode ser artificial. Tá? A natural, você vai ter lá um local, vai soltar esses animais, vai colocar umas piscinas bem grandes para eles reproduzirem. Eles vão reproduzir quando quiser. Pode ter uma noite lá que você tem um monte de desovos e pode ter época que você não tenha nada. Então isso gera um problema para o produtor, que às vezes opta pela reprodução artificial. Como é que faz reprodução artificial? Você tem duas ações. A primeira ação é a indução hormonal. Você aplica hormônio no animal para fazer ele reproduzir à força, vamos dizer assim. Tá? Então, indução hormonal, seguido de fertilização artificial. O que é fertilização? É você tirar os gametas e misturar eles. Né? Pega o ovo da fêmea, pega o espermatozoide do macho, mistura para haver fecundação. E aí você, então, ter os filhotes. Tá? Aqui, mostrando rapidamente só essa última etapa que eu falei de fertilização. A retirada dos gametas, o macho se retira com uma pipeta, né? Então retira os gametas do macho. A fêmea você aperta, né? Essa fêmea, depois de aplicar hormônio, né, gente? Tem toda uma sequência para isso, tá? A técnica ela é toda definida, tem uma dosagem, tem um intervalo entre doses e tudo mais. Aperta esse animal, ele vai soltar os óvulos, né? Aí você vai misturar espermatozoide, vai hidratar esse espermatozoide, misturar nos óvulos por 2 minutos, depois hidratar a desova como um todo, tá? Por mais 2 minutos aí num balde de 30 litros d'água, e aí vai para a incubação, vai colocar em caixas ou direto na incubadeira,
né, você tem diferentes destinos que você pode dar a essa desova, todos usando de uma técnica, tá, gente? Não pode ser de qualquer jeito não, senão perde. Muito bem, então a gente fecha aqui os assuntos relacionados à nossa reprodução. Lógico, tem muito mais coisa para falar, mas só para vocês terem uma base, né? E vamos chegando aqui já no setor de girinos, já finalizando nossa aula, que a gente vai falar de girinos e depois recria e a gente finaliza. O setor de girinos, gente, vai parecer muito com a criação de peixe, né? É como se a gente estivesse criando peixe, tá? Então nós temos que ter um ambiente só para isso. No caso do girino de rã, muitos optam por ambientes super intensivos, que são esses tanques de cimento. Tá? Então esses tanques de cimento tá lá, ó, vocês estão vendo essas partes pretas aqui, são os girinos. Então tá lá o funcionário jogando a ração flutua na água, o girino vem em cima da água para poder se alimentar. Tá? Aqui são girinos albinos e pigmentados, ok? Então tá aqui, ó, girinos albinos e pigmentados. Lembrando, o albino é uma pesquisa nossa, não é comum, tá? Aqui mostrando os tanques, que esses tanques podem ser de cimento, mas podem ser tanques também de fibra de vidro, né? Tanque de caixa d'água, tá? Pode ser caixa d'água adaptada, né? Com algumas adaptações de fundo para facilitar a limpeza, tá? Eu recomendo muito essas adaptações de fundo. Bom, posso criar em viveiro de terra? Posso criar igual peixe em viveiro de terra? Pode sim, pode, existe tecnologia para isso, existem produtores utilizando, funciona, mas você tem que ter algumas adaptações. Muito cuidado na fase final de transformação, porque o G5 com as patinhas, ele vai querer sair do tanque. O tanque de terra geralmente é inclinado à lateral, então ele sai. O tanque de cimento e o de fibra não, é reto à lateral, para ele não fugir. Mas o de terra, ele foge. Então você tem que ter alguma coisa que vá proteger, telado, né? Ou retirar antes dessa fase, ok? Bom, os viveiros de terra, você não pode fazer essas limpezas frequentes de fundo. Então você tem que ter uma densidade menor de criação, tá? Talvez você vá gastar muito mais água no viveiro de terra. No cimentado você tem todo um manejo, né, de fazer vamos dizer assim, um manejo intensivo para gastar menos água por girino. Como você cria mais quantidade de girino, você gasta menos água por girino, tá? Então os tanques de cimento são mais econômicos na questão água, tá? Muito bem, tem outras vantagens e desvantagens, não vou entrar em detalhes agora, senão fica muita informação, tá? Bom, aí nós temos a fase dos girinos, tá? Esses girinos, gente, sofrem o que a gente chama de metamorfose. Essa metamorfose tem um autor aqui, dois autores, né, Lima e Agostinho, em 1988, que fizeram essa proposta, então, da gente ter 5 fases, tá? Bem didático, aí 5 fases, o G1 até o G5. Se você reparar bem, o G1 não tem patinha nenhuma. O G2 começa a aparecer aqui, ó, pequenos vestígios de pata. O G3 é um intermediário, a pata não está formada. O G4, as patas estão formadas. Aí você vai falar assim, não, professor, tá não, olha aí, ó, a pata dianteira não está formada não. Tá sim, tá formada, mas está dentro do animal. Então a gente vê essa simbolização aqui, ó, né, são como se fossem rugas na pele. A gente vê a patinha pronta lá dentro do animal. Então esse é o nosso G4. E o G5? O G5 é de um dia para o outro. No outro dia a patinha sai, ela já sai pronta. Olha lá. Ó. Ela simplesmente rasga a pele, sai e sai pronta. Tá aqui o nosso G5, tá? Que é a última fase dos girinos. Quando ele absorver essa cauda todinha, ele não é mais G5, ele é imago. Lembra que a gente falou isso agora há pouco? Então o imago já não é mais girino, é uma rãzinha. Tá? Enquanto ele tiver essa cauda, as 4 patas e a cauda, ele é um G5. Tá? E aí tem algumas informações a mais, né? Assim, fica mais como curiosidade, eu vou chamar a atenção só de algumas coisas, tá? Não precisa também saber todos os detalhes, mas de G1 até G3 é fase de crescimento. Então eles se alimentam muito, tá? Ele tem grande apetite, pode ver que está sempre aqui, ó, girino com grande apetite. Fase de crescimento. O G1 não começou metamorfose, né? Mas desde G1 já tem pulmão, esse bicho já tem pulmão, ele respira fora d'água, né? Isso traz uma vantagem para essa espécie, né? O peixe, a gente tem muito estresse com oxigênio na água, já o nosso girino não, tá? O G2 é o início da metamorfose, então, início, né? Aparecem as patinhas.
O G3 é a fase intermediária, o G4, aí lembrar que ele está com as 4 patas formadas, mas estão internas, né? A dianteira está interna. E o G5 a gente chama de clímax de metamorfose, ponto máximo. Todas as patas externas, né? O animal ele tem um comportamento de parar de comer, ele não se alimenta mais, ele procura um local para se apoiar, porque ele já quer, na verdade, sair da água, né? Tá bom? E ele fica ali uma semana absorvendo aquela cauda, né? Dependendo da temperatura, entre 3 e 7 dias, tá? E aí ele não precisa comer, ele vive só ali das transformações que ocorrem internamente e das reservas, então, da cauda dele. Tá? Então ele vai sofrer várias transformações, a gente chama de clímax, ponto máximo. Muito bem, então vamos ver agora já o último setor produtivo do ranário, que é o setor de recria, setor de engorda. É um ambiente que tem a parte terrestre, então vamos ver aqui nessa foto aqui, ó, parte terrestre, a gente coloca o coxo, isso aqui também são coxos, tá vendo? São coxos. Essa parte da ponta daqui e da ponta aqui são piscinas com água, tá? Em que os animais ficam ali hidratados, né? Eles vão ter sempre esse contato com a água, é muito necessário. Esse sistema aqui é um sistema derivado do anfigranja, porque na verdade existem várias formas de se criar rã, vários formatos de ranários. Esses formatos eu coloquei alguns nomes aqui, se vocês quiserem pesquisar, mas se quiser informação eu posso passar também depois. A gente pode criar em sistema de confinamento, em sistema de anfigranja, que é o que mais parece com esse nosso, e Hanabox, tá? É outro sistema, que são caixas uma em cima da outra. E o sistema inundado, que é o último sistema que apareceu na ranicultura, que é o totalmente aquático. O animal tem que ficar dentro d'água o tempo todo, tá? Existem algumas críticas no sistema inundado, com relação ao bem-estar animal, com relação a esse animal estar sempre na água, então tem que tomar cuidado com temperatura, o gasto de água que é maior, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados extras. Mas que é interessante é o sistema inundado, porque ele é mais barato, né? Por isso que ele é muito famoso, o sistema inundado, ok? Gente, nesses ambientes nós vamos colocar ração, né? Qual que é o manejo diário aqui? Então todo dia você coloca ração nos coxos, no centro do coxo aqui, tá? Tem esses 3 coxos, dá até para ver aqui, ó, umas bolinhas aqui, ó, colocadas no centro do coxo ali, é a ração dela, tá? A gente vai colocar essa ração misturada com larva para poder mexer e chamar a atenção da rã. Todo dia de manhã é feito esse manejo, tá? O funcionário entra, limpa a baia, varre a sujeira para a piscina, troca a água das piscinas, coloca uma água nova, coloca o alimento novinho e sai da baia. Então, todo dia é feito esse manejo aí, tá? É o manejo da rã. Muito bem, gente. Assim, finalizamos nossa aula de hoje sobre ranicultura, tá? Na verdade, existem muito mais informações, mas para essa disciplina de vocês é mais para ter uma ideia geral de mais uma cadeia produtiva dentro de aquicultura, dentro de organismos aquáticos, né? A gente está tendo que mostrar todas as cadeias para vocês começarem a ter ideias, né? Olha, essa cadeia produtiva aqui, ó, para esse animal eu posso aplicar tal técnica agroecológica, porque a agroecologia vocês já conhecem, né? A agroecologia vocês sabem mais do que eu, vocês estão tendo aula disso direto. Então, podemos aplicar uma técnica aqui e outra técnica ali, né? Dependendo da espécie. Então, eu passando para vocês essas características, a maneira de criar, vocês vão adaptando aí essas ideias. No final da nossa disciplina, nas últimas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais específico de alguns sistemas, tá? Mais ligados à agroecologia. E isso vai ajudar vocês a terem mais ideias, tá? Então, procurem lá, nos siga, né, o nosso questionário dessa semana e qualquer dúvida é só me procurar. Um grande abraço e até a próxima aula.